Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar com você sobre modelo de análise de disputas internacionais, que é o resultado de um estudo publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E é muito bom, é um prazer fazer esse vídeo falando sobre conteúdos de artigos científicos publicados, artigos científicos que devem ser vistos pela sociedade. E ontem mesmo eu recebi um e-mail da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC, onde eles relatam sobre a importância das revistas científicas realizarem esse trabalho. Há uma tendência internacional, grupos grandes como Clarivate, Web of Science e outros grupos de pesquisas e publicações internacionais falando sobre a necessidade das revistas científicas traduzirem esses materiais, até mesmo não só para que as pessoas tenham acesso a materiais como este que eu vou colocar aqui para vocês, mas também compreendam, o que é um artigo científico, o potencial, e se habituem a ler artigo científico, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo, onde muitas vezes ficamos à mercê de informações falsas, informações que não trazem o conteúdo correto, enquanto o artigo científico ele passa por todo um critério de realização sistemática, por todo um critério de sistema metodológico e aprovação por outros professores e profissionais para chegar nesse conteúdo. O que eu vou mostrar para vocês, então, é o modelo de análise de disputas internacionais. Aqui nós temos no artigo científico, então, uma revista científica, ela tem que ter o ISSN, ela tem o registro aqui do artigo. Esse artigo ele tem um DOI, que é o número de registro. Aqui está a estrutura do artigo científico, que é o resumo, a introdução. Aí o autor ele dá um embasamento teórico falando sobre análise de conflitos nas relações internacionais, ferramenta de análise, proposta de modelos de análise de disputas internacionais, a descrição do modelo que ele está propondo, as planilhas, as tabelas e as conclusões com as referências e os apêndices. É interessante falar que nesse caso aqui, a descrição do modelo trazendo planilhas e tabelas é o grande foco desse estudo, aonde o autor, que é o Márcio Lopes Correia, ele é especialista em relações internacionais e especialmente em disputas internacionais, e ele traz essa concepção de um modelo aonde os profissionais, aonde os envolvidos, os políticos e outras pessoas que trabalham nesse processo de relações internacionais, ou seja, relações entre países, devem se apoiar ou se beneficiam caso se apoiem nesse modelo que ele está trazendo. Aqui a gente vai situar alguns pontos para você entender uma publicação científica. O primeiro ponto aqui é a questão do Márcio Lopes Correia. Esse próprio autor, além de ser um artigo científico, que foi aprovado por 2 mestres e doutores, porque ele é especialista, então já é um artigo científico que está aprovado, validado. O próprio autor ele é especialista em relações internacionais. Então, quando ele propõe um modelo, ele propõe em cima de um estudo sistemático, conhecimento profundo, realizado com um sistema rígido para fazer suas conclusões. Não é achismo, é artigo científico, é informação científica. No resumo do artigo, é possível nós identificarmos todas as questões principais que irão ser abordadas no material. Eu vou ler aqui com você o resumo para você compreender. O presente texto tem o objetivo de apresentar contribuição metodológica para o problema da acuidade da análise de reação de estados frente à situação de disputas internacionais. Para tanto, após considerações sobre outras metodologias de análise das relações internacionais, apresenta-se a descrição de um modelo funcional e de aplicação imediata. Esse modelo indica as prováveis reações de governos frente a determinadas situações de disputas, como resultado de uma análise em que elementos objetivos de projeção de poder e da defesa de interesses nacionais são associados a variáveis políticas,
culturais e ideológicas que compõem a formação cognitiva e psicológica das elites dirigentes de um país e incidem, em última instância, em seu processo decisório. Como nós podemos observar, um exemplo da importância desse artigo, a gente pode, não tem como não falar agora da guerra que está acontecendo nesse momento, aonde há uma tentativa constante de resolução do problema através desse tipo de relações. E não só isso, a gente tem, embora que está muito evidente o negócio da guerra, mas essas disputas e relações internacionais, elas ocorrem muito amplamente o tempo todo em todos os governos. Aqui no país a gente tem vários tipos de disputa de água, tem um acordo de água entre uma nascente que sai de um país e pega o outro país, há ou não o direito de fazer, interditar ou desviar essa água. A questão econômica, comercial, tem a questão das riquezas naturais, onde tem interesse e de outros países, enfim. Essas disputas, elas podem ocorrer de uma forma muito ampla e ocorrem o tempo todo. Justamente daí a importância de realizar esse material científico, esse estudo. Então, peraí, o que o autor pensou? Vou mapear todos os modelos, a gente vai ver como ele foi feito, e vou propor um modelo a ser considerado para essas relações internacionais em casos de disputas, para compreender como agir nessas relações de negociações, podemos dizer assim. Então, na introdução, ele coloca, desde os primórdios da organização humana, a sobrevivência de sociedades depende da disponibilidade de alimentos, abrigo e segurança. Na medida em que essas sociedades evoluíram para cidades, reinos, estados, impérios e demais formatos, os mencionados elementos básicos de sobrevivência continuaram sendo relevantes, embora assumindo dimensões progressivamente complexas. A esse contexto somam-se, de um lado, o componente externo da estrutura dos meios de produção dessas sociedades, com o destaque para o comércio. E aqui, aonde é a fonte que ele tirou tal informação. Por isso que o artigo científico é tão importante. E aí ele vai desenhando, desdobrando aqui no artigo. Convido você a ler esse material com atenção. É um material realmente muito bom, que vai te trazer, mesmo que você não seja da área de relações, uma instrução para compreensão maior desses processos de relações, especialmente entre relações internacionais. No segundo capítulo, então, primeiro, introdução, ele traz esse contexto geral, o objetivo, a ideia, da onde ele formatou esse material. Coloca aqui a análise de conflito nas relações internacionais, e aí ele vai trazendo essas situações de conflitos para que você entender, até para você entender o que está acontecendo de forma acadêmica, científica. Coloca ferramentas de análise, que são ferramentas e métodos que ele pesquisou. Então, quando o pesquisador ele desenvolve um estudo, ele propõe um modelo, ele não propõe só o modelo em cima dele, né? Minha pesquisa é Master Blaster e eu estou colocando isso como verdade absoluta. É uma crítica que todo mundo fala quando eu digo que não tem verdade absoluta. E são algumas bases dos pesquisadores e dos cientistas, porque aqui, ele viu todo, ele fez um mapeamento das outras metodologias propostas para que ele pudesse encontrar uma lacuna e dizer o que está acontecendo nessas metodologias, nesses modelos de análise de disputas internacionais. O que eu posso trazer de novo? O que eu tenho aqui de novo? E aí ele faz uma descrição de modelo dele. Ele coloca o seguinte: o modelo de análise de disputas internacionais, que ele chamou de MAD, tem por objetivo indicar as prováveis reações de dois países a um conjunto específico de potências disputas internacionais, a partir de uma análise baseada em fórmulas que correlacionam um grupo selecionado de fatores e respectivas variáveis que, teoricamente, influenciam a tomada da decisão de governos em suas relações internacionais, conforme a natureza da disputa. As fórmulas do modelo estabelecem configurações distintas dos pesos aplicáveis à mencionada correlação de fatores que incidem sobre a tomada de decisão. No presente artigo, não se apresenta o detalhamento das fórmulas e dos pesos das variáveis do modelo em discussão, por questão de propriedade intelectual do autor. Então, é claro que
o autor aqui tem uma carta na manga, mas ele apresenta os resultados aqui. Provavelmente depois ele vai fazer um outro artigo só relatando essas fórmulas. E aí ele coloca: o modelo é composto por 6 planilhas e 12 tabelas de referência. O modelo foi integralmente desenvolvido na língua inglesa. E aí ele coloca as planilhas, a etapa 1 da planilha, e aí relaciona os 10 fatores que ele trabalha, como herança civilizatória, regime político, economia, aspectos que você pode considerar em outras variáveis, defesa e segurança. E aí ele coloca aqui a tabela que gerou depois que ele fez todas essas etapas, todas essas equações, foram produzidas então essas tabelas que consideram aqui, ó, tá vendo? A tabela 1, ele coloca os 10 fatores, e aqui ele coloca os fatores que nós acabamos de falar. Na tabela 2, ele introduz 5 situações potenciais de disputa para trazer aqui essa exemplificação, e continua o material colocando as tabelas e variáveis que devem ser consideradas. E aí ele coloca aqui um contexto, né, um fluxo de operação do modelo. O contexto apresenta o contexto, a primeira etapa, que é a definição dos perfis genéricos, segunda etapa, a quantificação, e assim até a 6ª etapa, que seria a réplica multa às reações. Nas conclusões gerais, o autor indica que, conforme indicado previamente neste artigo, o modelo não foi configurado para realizar análise estatística dos fatores que afetariam direta ou indiretamente a tomada de decisão no campo das relações internacionais. A arquitetura conceitual do modelo baseia-se em abordagens que buscam ponderar por associações lógicas os pesos de grupos distintos de variáveis que perfilam um país e suas lideranças à luz de suas características internas e de suas interações com o exterior, com o objetivo de apontar prováveis reações para um grupo selecionado de possíveis disputas internacionais. Por estar estruturado em fórmulas, variáveis e pesos padronizados aplicáveis a qualquer país, o modelo pode servir de ferramenta complementar de análise de cenários realizados por outras plataformas, tendo como valor agregado o fato de incorporar elementos cognitivos, psicossociais, culturais e ideológicos normalmente ausentes no processo tradicional de análise de conflito internacionais, este concentrado tradicionalmente em aspecto de defesa, segurança, economia e política. Aqui nós temos as referências da onde o autor se baseou para elaborar todo o seu material e as considerações que ele colocou em formato de apêndice para deixar o texto limpo lá em cima, mas que são anotações que deveriam vir da nota de rodapé, num escrito que certamente impacta. Informações sobre o autor aqui. Na revista Núcleo do Conhecimento, é possível você deixar um comentário e entrar em contato direto com o autor. E aí, o autor vai ver esse comentário e certamente vai responder o seu material. Tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar um comentário aqui, não na revista, agora aqui no YouTube, se inscrever no canal e auxiliar a gente a divulgar. Lembre-se, quando você busca informação e busca em cima de base científica, o seu pensamento será muito maior no sentido amplo da sistematização e do conhecimento de uma forma mais próxima ao correto. 100% nunca existe. Um grande abraço e até a próxima!